Graça e paz, meus amados irmãos, aqui quem fala, sou a irmã em Cristo, eu me chamo Ceissa. Hoje eu quero trazer uma palavra, o tema para esse vídeo é vida através do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Eu quero estar lendo aqui a palavra de Deus, que está em Romanos, capítulo 8, do 1 ao 3, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Glória a Deus e aleluia. Então, meus amadas, meus amados, o Espírito Santo é que nos garante a libertação da condenação do pecado. Glória a Deus. Aqui a gente vê no primeiro versículo, em resposta a Romanos 7:24, fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Glória a Deus. Então Deus nos compreende, Ele conhece nossa situação e por isso, para aqueles que estão em Cristo, já não há mais condenação. Amém, meus irmãos? Porque nós fomos salvos da penalidade do pecado, fomos salvos do poder do pecado e seremos salvos do porvir, na presença do pecado. Glória a Deus. E aqui a gente vê os que estão em Cristo, está em Cristo. Aqui a gente vê as menções das cartas de Paulo. O que eles queriam dizer com isso? Estar em Cristo seria um estágio intermediário onde o cristão se encontra. Ele está entre a era atual, porém não há mais sujeito a ela. Porém ainda não chegou a era vindoura. Em Cristo, o cristão se encontra vivendo um pouco do céu nesta terra, porém, ao mesmo tempo, ainda está nesta era atual. Glória a Deus. Então, estar em Cristo começa na justificação em Cristo. Fomos salvos. Glória a Deus. Estamos sendo salvos através do Espírito Santo. Então, no versículo 2, por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Garantia, libertação que o Espírito Santo efetuou na vida do cristão. Fomos absorvidos, merecíamos a culpa, a penalidade, porém fomos tornados justos por meio da justificação de Cristo. Aleluia. Então Ele pagou o preço no nosso lugar. A libertação que o mundo necessita é a libertação da lei do pecado e da morte, para receberem a vida em Cristo. No versículo 3, lei incapaz de tornar alguém santo. Então, pela lei, seria incapaz de tornar alguém santo, por causa da limitação da natureza, enfraquecida pela carne. Glória a Deus, aleluia. O problema, a lei, ela é incapaz. Então Deus soluciona o problema, encarnação e obra do Filho. No versículo 3, Jesus vem na semelhança da carne pecadora. Isso não significa que Cristo pecou ou nasceu em pecado, mas que Jesus veio como homem. Contudo, devemos levar em conta o que Paulo diz em Filipenses 2:7, que é que Cristo assumiu a forma de ser humano, porém não sujeito às mesmas coisas que os homens estavam. Cristo veio sobre forma de homem, se esvaziou de sua glória, se igualou aos homens em todos os sentidos, menos no sentido de nascer em pecado. Deus enviando seu próprio Filho como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne. Jesus Cristo precisava vir como homem, da semelhança. Não é igual, apenas semelhante.
da carne pecadora e em vista do pecado. Ele condenou o pecado na carne e Jesus cumpriu toda a exigência da lei e satisfazesse a justiça de Deus no nosso lugar. Então um homem pecou e por causa de um homem o pecado entrou no mundo. Agora era necessário que um homem cumprisse as exigências da lei de Deus. E por meio deste homem, a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então, quando Jesus assume a forma de um homem e cumpre toda a lei, ele assume o pecado sobre si para que sua carne pagasse o pecado pelo ser humano, como sacrifício a Deus. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Então é essa a mensagem, é essa a palavra para que nós possamos a cada dia mais entender que hoje, para a glória do Senhor, nós temos vidas através do Espírito. Aleluia. Então fique todos na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Amém, meus irmãos?